Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Timão é dominado pelo Argentinos Júnior, perde dentro de casa na Libertadores e o técnico Fernando Lázaro balança e muito no cargo. Eu vou te trazer inclusive informações quentinhas porque o executivo de futebol do Corinthians concedeu uma entrevista depois do jogo e a situação do Lázaro é preocupante. Ele não deve permanecer. Vou te explicar tudinho. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Aquela dica especial para você baixar o OneFootball, meu parceiro aqui no canal, é de graça, não custa nada e é o melhor aplicativo de futebol que existe. Lá você acompanha tudo que tá rolando no mundo da bola, mercado de transferências, transmissões ao vivo e de graça, como da Bundesliga, o campeonato alemão, e ainda a grande novidade, né, os lances ao vivo. Você tá acompanhando a Libertadores, a Comebol Libertadores, a Comebol Sul-Americana, assistir um lance, um gol anulado, um impedimento, uma expulsão, uma bola na trave, vai no OneFootball que lá está em tempo real, lances ao vivo. O OneFootball tem tudo que você precisa. Você baixa agora, ele não custa nada, é de graça e serve para qualquer celular. Link tá aqui na descrição e no comentário fixado. O futebol é muito dinâmico, né? Eu tava aqui para gravar o vídeo sobre o jogo e a gente vai falar sobre o jogo, mas já tem informação. Eu tô gravando o vídeo na madrugada desta quarta para quinta-feira, então você que tá acordando na quinta-feira, foi dormir, não sabe do que tá acontecendo, provavelmente Fernando Lázaro deixará o comando do Corinthians nesta quinta-feira. Pode ser que haja uma mudança, porque, evidentemente, né, o comando do clube vai se reunir e tem um jogo no fim de semana e tem também a decisão na Copa do Brasil contra o Remo na semana que vem, mas a situação de momento ela é de queda, ela é de um técnico demissionário. O que eu quero dizer com isso? O Alessandro Nunes, executivo de futebol, conversou com os repórteres na zona mista após o jogo e deu a entender de que o trabalho de Fernando Lázaro será reavaliado ou será avaliado, né, de forma interna até esta quinta-feira e que numa reunião o clube tomará a sua decisão. A gente está há algum tempo nesse negócio e normalmente quando isso acontece, quando o dirigente não refuta, quando ele não respalda, quando ele não prestigia, porque mesmo fazendo isso, a gente sabe que muitas vezes o dirigente vai a público, diz que o treinador vai permanecer e ele acaba caindo. Agora, quando o dirigente nem isso faz, quando o dirigente chega a conversar com jornalistas e dizer que a situação interna é preocupante, que eles sabem da situação e que precisam tratar com respeito profissional. Essas foram as palavras do Alessandro Nunes. Não quer dizer que eles sejam mais experientes ou menos experientes, é questão de olhar no olho. Hoje foi todo mundo embora e de sentar e conversar com ele amanhã e tomar essa decisão. Foram as palavras do Alessandro Nunes. O Duílio Monteiro Alves não tem o perfil de demitir intempestivamente, aleatoriamente. Mas é fato que o trabalho do Fernando Lázaro ele vem definhando, não apenas pelos resultados. Aliás, o Alessandro disse, nós somos um clube que vivemos de resultados e a gente precisa fazer alguma coisa. Nem que seja ter a humildade suficiente para entender que houve um erro na escolha pelo Fernando Lázaro, que começou bem o Paulista, desenvolvendo um jeito de jogar, uma mecânica de jogo, potencializando alguns atletas, melhorando aquele ambiente que estava ruim com o Vitor Pereira. O problema é quando o Fernando Lázaro foi mais testado, quando ele foi colocado à prova, com competições mais difíceis, com adversários mais complicados e com situações que o técnico precisa enfrentar a ponto de perder o principal jogador e ter que criar alternativas para isso. Ele não conseguiu, é fato. Eu posso atenuar o fato de que nenhum grande clube sobreviveria com a ausência de um jogador do quilate do Renato Augusto. O fato estabelecido é o Lázaro não conseguiu. Não sei se outro conseguirá, mas o fato é que o Lázaro não conseguiu. E não conseguindo um substituto para o Renato ou jogar sem o Renato, o time ruiu taticamente. O Corinthians simplesmente não consegue mais jogar. Não consegue apresentar um futebol convincente. Ganhou de forma interessante contra o pior adversário do grupo, o Liverpool do Uruguai, fora de casa, em escapadas interessantes, especialmente no brilho do seu artilheiro, o Roger Guedes, mas de resto, venceu o Cruzeiro e não convenceu, perdeu para o Remo, um time de Série C, onde foi dominado, e agora foi completamente batido pelo bom time do Argentinos Júnior, do Milito, um time muito bem organizado, um time que soube sofrer e
e soube atacar o Corinthians quando bem quis, dentro da sua casa. Eu acho que isso pega muito o dirigente, o Corinthians como clube, como instituição. O Corinthians sempre foi um clube que se orgulhou, especialmente nos últimos anos, apesar do desempenho ruim fora de casa, de que dentro da sua arena, o Corinthians sempre foi muito respeitado pelo apoio da Fiel e por os jogadores entenderem onde estavam e tudo mais, e o Corinthians ali se sobressair. O Corinthians foi dominado, foi amordaçado, foi completamente manipulado por uma equipe que é meio de tabela do Campeonato Argentino e que tem bons valores. Tem o filho do Fernando Redondo, o Redondo que joga demais no meio-campo. Tem o irmão do McAllister, que é o campeão do mundo. Tem o primo do Montiel, que é campeão do mundo, que jogou pela esquerda, fez a jogada do gol. Tem o Cabreira, que fez o gol de cabeça e já tinha tido uma bola aérea perigosa, numa bola no travessão no começo do jogo. Tem o Ávalos também, paraguaio, muito bom centroavante. É um time legal. É um time que joga numa linha de 3 defensores, que faz uma linha de 5 para se defender e que faz uma transição muito rápida. Aliás, com um pouco mais de qualidade, o Argentinos Júnior tinha vencido por um placar mais elástico o Corinthians. E o Corinthians o que fez? O Corinthians não conseguiu jogar. Sempre quando subiu para o ataque de forma desorganizada. Não conseguiu estabelecer um bom desempenho defensivo. Fábio Santos falhou em coberturas, Balbuena mal de novo. E a escolha por Balbuena em detrimento do Bruno Mendes também está na conta do Lázaro. Quando no intervalo ele troca o Cantígio pelo Rony e o Matheus Araújo pelo Romero, também está na conta do Lázaro. O Paulinho, que entrou bem no jogo até para fazer o que ele faz de melhor hoje, nesse estágio da carreira, que é um jogador mais próximo à área, quer fazer o pivô, quer incomodar os zagueiros, quer tabelar com o Yuri Alberto, quer ter uma chance como ele teve nos acréscimos. A questão é, será que o Paulinho tem que custar o que custa para ele fazer só isso? Aí é um outro problema. Agora, talvez o Paulinho tinha que ter entrado mais cedo, já que ele colabora pela qualidade que tem nesse aspecto. Agora, no segundo tempo, quando o Corinthians busca um empate, o faz de forma desesperada. E a gente viu, completamente desorganizado, com bolas alçadas para a área, com jogadores querendo resolver sozinho, sem uma jogada, sem uma calma, sem uma tranquilidade, sem uma postura tática consistente, nada. O Corinthians foi uma bagunça. E isso provavelmente chegou no dirigente, que olhou e falou assim, peraí, eu estou jogando em casa contra o time que não é o principal adversário do grupo, ele vem agora, que é o Independiente Del Valle, e eu não estou conseguindo me impor. E o adversário está jogando como quer aqui dentro. Porque foi isso que o Argentinos Júnior fez. Botou a bola no chão, atacou quando quis atacar, sofreu quando quis sofrer, e o goleiro dos caras, que fez cera, a arbitragem foi ruim, tudo isso você encontra na Libertadores. Mas qual é a defesa do goleiro? A não ser nas disputas que o Yuri Alberto chegava ali disputando com ele. Numa delas até tomou um cartão. Tomou um tranco, não foi pênalti e tal, mas... qual foi a defesa que ele fez? Teve a bola do Paulinho, né? Nos acréscimos que ele chuta para fora. De resto, muito volume. Muito volume, abafa, pressão, a Fiel, estamos em casa, vamos lá, vamos empatar. Pera aí. O Corinthians não pode sofrer com o elenco que tem para conseguir um golzinho contra o Argentinos Júnior. O Corinthians, com o elenco que tem, não pode tomar 2 gols do Remo, que está na Série C, com todo respeito aos amigos de Belém. O Corinthians não pode vencer um jogo como venceu o Cruzeiro e você ter a sensação de que essa vitória não convenceu. Isso que deve estar pegando o dirigente. E aí, gente, o dilema é esse. O Duílio não tem o hábito de demitir de qualquer maneira. Ele costuma ir até as últimas instâncias. A questão é, quais são essas últimas instâncias? Esperar o time ser eliminado nas competições, Libertadores e Copa do Brasil, ou criar o chamado fato novo agora para que haja uma mobilização, o Corinthians busque uma classificação heróica semana que vem contra o Remo e melhore a sua vida na temporada a ponto de buscar a classificação na Libertadores, porque ainda dá. O Corinthians venceu seu primeiro jogo fora de casa, perdeu em casa, tá tudo meio zerado, embolado, ainda dá para buscar, mas precisa jogar mais. O Fernando Lázaro começou o ano com boas amostragens. Ele potencializou alguns atletas, ele definiu um sistema com o Renato, com o Adson, o Juliano de segundo homem, o Roger Guedes mais solto, mais confiança, o Bruno Mendes fixado ali na defesa. Me parecia com uma perspectiva interessante. Só que talvez a exigência ela não era tão grande em relação aos adversários. E quando
digamos assim, o aluno foi mais testado, aí ele falhou na prova. Ele não conseguiu avançar. E eu acho que é isso que a diretoria deve estar pensando nesse momento para assumir a responsabilidade que é dela. O Lázaro não obrigou ninguém a ser técnico. O Lázaro foi retirado de Turim, na Itália, na concentração da seleção brasileira pré-Copa do Mundo, onde ele estava lá ao lado do Tite como analista de desempenho e foi chamado para ser técnico do Corinthians, quando o Vitor Pereira deixou o Duílio Monteiro Alves na mão. Foi isso que aconteceu. Então essa responsabilidade é do presidente do Corinthians. Ele também expôs o Lázaro a essa situação. O Lázaro podia não ter aceitado? Claro que podia. Ele também aceitou o desafio e a responsabilidade. Mas quem o colocou lá foi o Duílio. Então, nesse momento, o Duílio deve estar pensando que ele errou. E deve estar querendo assumir essa responsabilidade de tomar ele a decisão de conversar com o Lázaro e dizer ou para o Lázaro voltar a ser analista, ser auxiliar, ou seguir a carreira dele como técnico em outro lugar. Porque o Corinthians é muito grande para você ter um técnico, e isso é natural, quando ele está começando a carreira, para fazer experimentos. Porque ele não vivenciou todas as situações. E ele vai vivenciar com o Corinthians jogando, correndo o risco do Corinthians cair em competições, do clube perder dinheiro de premiações, de associados, enfim, tudo acaba complicando nesse aspecto. É isso que o dirigente deve estar avaliando nesse momento. E aí tem uma outra questão, que eu nem quero avançar muito, porque eu não tenho mais informações a respeito. Mas se o Corinthians quiser ainda Dorival Júnior, tem que correr, porque o telefone dele já tocou. A menos que o Corinthians tenha outra carta na manga, tenha uma outra ideia de um outro técnico para assumir agora, em meio à temporada. O Dorival me parece o cara mais pronto para fazer isso, para assumir o Corinthians. Só que o telefone dele já tocou, porque ele já está negociando com o São Paulo. Só que ele ainda não foi anunciado. Será que o Corinthians atravessa essa negociação do São Paulo e tenta contratar o Dorival? Será que o Dorival, ao ver a situação e talvez até receber uma sondagem, ele opta pelo Corinthians em detrimento do São Paulo? Gente, vai ser uma quinta-feira quente, hein? O fato é, o trabalho do Lázaro não deu certo. A gente pode concluir isso. Não aconteceu. Ele tentou, ele conseguiu algumas coisas interessantes, mas o Corinthians tem uma exigência muito maior. E ele não está conseguindo nesse momento. E o dirigente precisa pensar no clube. O clube tem coisas a disputar. O clube tem coisas a melhorar. Então é preciso resolver isso. Decidir logo. Então, aguardem detalhes dos próximos capítulos. Eu prometo voltar aqui assim que eu tiver uma novidade. Tá bom? O que vocês acham? Tem que sair? Quem vem, comenta aqui. Inscreva-se no canal. Eu volto na próxima. Tchau!